Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham na leitura e comentário do Evangelho. Vamos elevar nosso pensamento ao Criador, silenciando nossa mente, e vamos imaginar o nosso planeta Terra sendo iluminado pelos Espíritos superiores e enviados pelo Mestre Jesus, e que recebamos em nossos lares a visita desses seres de luz para que nos acompanhem na leitura do Evangelho de hoje. Estamos estudando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Prece por um criminoso, itens 69 e 70. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à sua extensão, as mais longas deveriam ser reservadas aos mais culpados, porque têm mais necessidade delas do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e ignorar a misericórdia de Deus. Acreditar que são inúteis porque um homem cometeu esta ou aquela falta é prejulgar a justiça do Altíssimo. Capítulo 11, número 14. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode tê-lo condenado, mas não o isenta da vossa justiça, se seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas, que seu arrependimento possa merecer a vossa graça, abreviando os sofrimentos de sua alma. Possam também nossas preces e intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas más ações numa nova existência e dar-lhe força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Esse ponto, essa prece, ela vem de encontro ao que aconteceu nessa última semana, que foi a morte daquele rapaz, em que eu me choquei muito o quanto as pessoas comemoraram a morte dele nas redes sociais. Que a gente sabe, ele cometeu coisas absurdas, mas comemorar já não me parece, assim, não me soa muito ruim, porque se eu comemoro a morte de alguém, eu também não tô bem, sabe? Então, como diz André Luiz, o mal em tempo algum merece comentário. Então eu deveria, se não me preocupar em rezar pelas vítimas que ele, né, dos crimes dele, e se eu não tenho essa capacidade ainda de rezar para que, então eu deveria ficar quieto, né? Eu lembro, tem um trecho de um livro da vida de Chico, aquelas histórias que contam, assim, o nome do livro é Céu, e é do Adelino da Silveira. Aí é uma história que é uma dessas histórias que contam que o Chico, né, com aquela sabedoria maravilhosa, eles estavam conversando sobre as visitas nas penitenciárias no Distrito Federal, e uma irmã, Maria José, acercou-se do Chico na ocasião em que lhe contávamos os benefícios usufruídos nas visitas que vínhamos fazendo aos domingos pela manhã, alguns diretores da Federação Espírita. A conversão de muitos irmãos detentos à nossa doutrina tem sido permanente, segura e confortadora. No final, quase sempre, cabe a um dos presos, em meio do pranto e do arrependimento, orar agradecendo a Deus as graças recebidas. E a nossa irmã, atenta aos nossos comentários, indaga ao querido Chico: se a prece representa um estado de alma pura, como poderá tê-lo o criminoso? Vale alguma coisa aos olhos de Deus a oração dos delinquentes? E o Chico, sempre em dia com os assuntos santos do Senhor, ajudado pelos seus esclarecidos mentores espirituais, justifica:
A prece de um criminoso, por ser a de um irmão faltoso, vale muito quando feita com arrependimento sincero. Numa prisão, acham-se encarnados e desencarnados, algozes e vítimas, ligados pelos laços do amor de Deus. E quando dentre eles um se mostra arrependido do mal que fez, e ajoelhando a alma ora ao Pai, na linguagem do coração, na sinceridade e na humildade, com vontade de ressarcir suas faltas, uma surpresa aponta no íntimo dos outros colegas e todos acabam envolvidos na resposta do Criador, que é sempre algo de incentivo de seu amor e de suas bênçãos. Via de regra, depois de uma prece assim, feita entre almas dormidas, fechadas, endurecidas no crime, algumas acordam para a realidade do roteiro cristão, sentindo os remorsos primeiros, dando os primeiros passos em prol da sua redenção. Que bonito, né? O Chico sempre em dia mesmo com os assuntos do Senhor. Então, irmãos, se ainda nós estamos estudando com o intuito de evoluir. Então, eu acredito que a maioria de nós já tenha entendido. Mas é triste como muitos irmãos ainda estão adormecidos para as sutilezas, as delicadezas que o Cristo, porque o Cristo, ele veio para os descamisados, como diziam, ele veio para aqueles que erram mesmo. Era esses que ele queria acordar. E se a gente não consegue cuidar só da nossa evolução, né, olhar para o lado e ficar julgando não vai colaborar em nada com ninguém, nem conosco, nem com ninguém. Então que nós tenhamos um olhar mais suave para esses irmãos que erram, porque a gente que estuda e sabe que começamos lá do início, que é o que parece que esses irmãos ainda estão no início, por fazerem essas coisas assim tão absurdas. Imagina se nós pudéssemos lembrar, né, como foi o nosso início da caminhada. Então, tenhamos amor no coração, mesmo até por esses que ainda estão tão crus, tão no início da sua construção. Bom, irmãos, pedimos nessa noite por todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que esqueceram que são filhos de Deus e cobriram com escuridão a luz divina que carregam. Pedimos pelo nosso planeta, nosso país e os seus governantes. Pedimos também pelos enfermos, onde se encontrarem. Pedimos pelas crianças do mundo todo, que sejam criadas com amor, com paciência, com carinho e acolhimento, para que possam fazer a mudança que esperamos. Pedimos também pela fluidificação das nossas águas. Uma abençoada noite a todos e que assim seja.